Prezado cidadão cada vez mais real, obviamente. Desta vez teremos a oportunidade de conversar com um digno representante de uma das mais importantes colônias que imigraram para Nova Friburgo na busca de novas perspectivas, de novas expectativas, ou seja, buscando, obviamente, melhores situações que lhe proporcionassem uma melhor qualidade de vida. Durante este mês de maio, tivemos esta oportunidade de justamente enaltecer a nossa natureza exuberante, a nossa riquíssima e inigualável história municipal, como também o nosso valoroso e ordeiro povo friburguense. E o fizemos isso durante 2 semanas consecutivas, atendendo a inúmeros insistentes pedidos que nos solicitaram que a entrevista que tive o privilégio e a oportunidade de realizar com Heródoto Bento de Melo e Rafael Luiz de Siqueira Jacu fosse estendida por mais uma semana, além daquela em que Nova Friburgo celebrou o seu bicentenário. Um programa sensacional, um programa fantástico, em que muitos se emocionaram. Não tão somente por terem tido também o mesmo privilégio de trabalhar com um deles ou com ambos, de conviver e de compartilhar das suas amizades, mas, sobretudo, pela extraordinária paixão que sempre demonstraram por Nova Friburgo. Sendo essas entrevistas, como tantas outras que tive a mesma condição, verdadeiras aulas de cidadania e amor por Nova Friburgo. Realmente espetacular, mesmo tendo sido realizada há 12 anos passados, quando ambos, de maneira visionária, já anunciavam e projetavam todo o cenário que atualmente convivemos. Passada as festas, passadas as homenagens, as exposições, os shows e os desfiles, temos que prosseguir e avançar, tentando já indagar sobre a cidade que queremos. Qual a Nova Friburgo que pretendemos para as futuras gerações? Até porque as mudanças que a cidade precisa e requer exigem tempo e recursos, o que neste momento me parece serem indisponíveis. Talvez, conforme eu tenho sido até insistente nesses programas, imaginarmos que todos, sociedade civil organizada e administração pública, pudessem se reunir em torno de um plano de governo e não de poder, onde as transformações que a cidade precisa, nas mais diversas áreas, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, saúde e segurança, entre tantas outras, pudessem ser devidamente planejadas e executadas de acordo com um cronograma estabelecido entre todas as partes. Até porque essas medidas requerem, para a sua execução, para o seu aperfeiçoamento e para a sua consolidação, 1, 2 ou talvez até 3 décadas. Ou seja, o momento após as festas se torna extremamente propício para tratarmos de questões relacionadas às
situações após as comemorações. Tentaremos sempre e regularmente conversar com pessoas que representam diversos segmentos da sociedade civil organizada sobre este momento. Ou seja, depois dos 200 anos, e agora? O que pretendemos? Tenho certeza que não será tão somente aguardarmos o próximo aniversário da cidade. Precisamos nos mobilizar, precisamos nos unir, embora seja um discurso absolutamente desgastado, acerca de Nova Friburgo, que é o que nos une. Devemos ter esse entendimento, devemos ter esta pretensão, devemos ter esse objetivo e persegui-lo incansavelmente. Nesta entrevista desta edição inédita, você terá a certeza absoluta que temos essa condição. Até porque, conforme eu disse, estaremos conversando com um digno representante de uma colônia extremamente importante que esteve aqui na origem de Nova Friburgo. Portanto, são pessoas que têm condição absoluta de traçar um perfil histórico dessas datas marcantes, ou seja, antes, durante e depois do bicentenário. Será um programa muitíssimo interessante que trataremos de aspectos diversos que eu tenho certeza serão do seu total interesse. Com a proteção de Deus sempre e, obviamente, de Santa Rita de Cássia, santa protetora das causas impossíveis, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com a confiança indispensável dos nossos apoiadores financeiros, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 28 de maio de 2018. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Gigalink está em Lumiar e, com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Gigalink é assim, pioneira e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Toda evolução começa por uma mudança. Por isso sempre enxergamos nosso crescimento como oportunidade para você mudar sua vida para melhor. Agora chegou a nossa vez. Uma grande reforma está começando em nossa casa. E você continua contando com os nossos serviços de qualidade em um endereço temporário. Anote aí, Rua Moisés Amélio, número 7, no centro de Nova Friburgo. Nossas portas estão sempre abertas para você. Afinal, a casa é sua. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Ainda contemplando o mês de maio, o mês que nossa cidade comemorou-se o bicentenário, para propor
reflexões, análises e, sobretudo, expectativas para a nossa cidade além dos seus 200 anos. Obviamente que a data extremamente importante e histórica e que nos permitiu estar presentes nessa ocasião, nos concedendo uma situação ímpar, absolutamente imperdível, também nos exige que façamos uma reflexão, façamos uma análise, uma discussão acerca do futuro de Nova Friburgo, ou seja, da cidade que queremos. E nesse sentido, temos o privilégio de receber um ilustre representante de uma colônia extremamente importante na história municipal. E assim, cumprimentamos o companheiro Gilberto Sader. Muito obrigado, Zuri. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Muito obrigado, a honra é minha. Há muito tempo eu queria participar do seu programa e esperava o seu convite. Então, precisamos esperar 200 anos, não, né? De jeito nenhum. E eu sou realmente assíduo ao seu programa, você sabe disso. Certamente. E me honra muito o seu convite. A honra é nossa em recebê-lo. E aí, Gilberto, nós temos uma pauta muito interessante, aproveitando esse momento histórico de Nova Friburgo. Entretanto, você simboliza, e conversávamos sobre isso antes do programa, um marco da reconstrução de Nova Friburgo, por ter o seu estabelecimento comercial localizado numa área que foi duramente atingida na tragédia climática de 2011. E eu particularmente entendo como sendo a segunda data de criação de Nova Friburgo, de maneira simbólica, obviamente. E você, naquela ocasião, mostrou grande recuperação, perseverança e, sobretudo, crença em Nova Friburgo. Sob todos os aspectos, naquela ocasião em que a Praça do Suspiro teve a sua imagem veiculada internacionalmente, né, sobretudo a própria Capela de Santo Antônio, que se tornou um marco do antes e depois da tragédia, de igual forma. E aí, companheiro, a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: após aquele evento climático, né, aquele acidente climático, que assim podemos chamar de acidente, qual foi a sua sensação em relação a todo o cenário? Ao seu cenário individual, ao coletivo, a da cidade? Evidentemente que você que veio para cá através dos seus descendentes, renovou a sua confiança em Nova Friburgo, e que fatores o levaram a proceder dessa forma? Ok, então vamos lá. Todo friburguense ele descende de alguma etnia. Nós trazemos conosco o DNA da força, da garra. Vamos começar pelos suíços que desbravaram as brenhas do Morro Queimado. Isso, exatamente. Essa sim foi a grande dificuldade de se chegar a Friburgo. O momento que eu enfrentei, o Zuri, no pós-tragédia, de chegar lá na minha empresa totalmente detonada, é claro que me gerou um grande impacto no momento, mas nem de longe se compara a quem desbravou as brenhas do Morro Queimado. Sem dúvida, sem dúvida. Correto? O que aconteceu naquele momento? Cheguei cedo na minha empresa, eu já sabia que a Friburgo tinha sido muito atingido, muito afetado. E cheguei lá, vi tudo detonado, tive dificuldade imensa para chegar até a minha loja. E no momento que eu cheguei, as minhas portas no chão, arrombadas pela lama e tal, nada no lugar, minha freezer de sorvete, água levou, para você ter ideia, e não tinha nada no lugar, nada. Aí você vai me perguntar assim,
E o susto que você tomou? Eu vou te responder, eu não tomei. Primeiro porque da minha casa, que eu moro nas Braunas, até chegar à loja, eu já fui tomando ciência do cenário que me esperava lá na loja. Muito bem. Quando eu cheguei e olhei aquilo tudo totalmente destruído, a minha preocupação não foi a minha empresa. Eu tenho 3 filhos casados e cada um mora em bairros diferentes. Então a minha preocupação foi em saber dos filhos. Só que nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos nenhum meio de comunicação operando. Mas eu sabia que eles iam chegar ali. Então eu falei, eu tenho que ficar aqui porque eles vão vir aqui. Aí lá pelas 11 horas mais ou menos, chegou o primeiro. Tudo bem com sua família? Tudo bem. Sabe dos seus irmãos? Não. Continuei aguardando. Umas 2 horas depois chegou o segundo. Tudo bem? Tudo bem e tal. Sabe do seu irmão? Não. E o terceiro só chegou volta de 5 e pouco da tarde, que ele mora na Chácara do Paraíso, e ali foi muito complicado o acesso. Meu filho mais velho nessa época, estava com seus 37, 38 anos mais ou menos, ele fez menção em chorar pelo estrago. Eu disse para ele, nós não temos razão nenhuma para chorarmos. Estamos vivos, nossas famílias estão bem, isso aqui a gente vai recuperar. Pai, mas não vai ter para quem vender e tal. Eu falei, essa é uma discussão daqui a pouco. Vamos esperar a poeira sentar. Cheguei em casa, à noite, coloquei minha mulher a par da situação. Falei, realmente não tem mais nada no lugar. Tal. O que nós vamos fazer? Eu falei, a gente vai ter que reconstruir. Não, mas voltou a história. Não vai ter para quem vender, porque a gente lida com turista e tal. E eu falei para ela, minha mulher, nós vendemos X para o friburguense. A gente não ganha dinheiro, mas a gente mantém o negócio. E nós vamos tocar nesse ponto. Lá para frente, as coisas vão voltar a funcionar. Mas nesse momento a gente vai contar com isso. Tem um detalhe. Aliás, isso já foi no dia seguinte, junto com os filhos, que deu continuidade na conversa. Eu disse, nós temos um detalhe. Nós temos um compromisso com Nova Friburgo. O que nós temos, nós ganhamos aqui. Foi aqui que a gente começou a nossa vida. Tem mais um detalhe. Lá na fábrica tem um funcionário que está lá há 50 anos. Está se aposentando. Vai se aposentar daqui 1 ano ou 2. Isso naquele momento. Como é que eu chego para ele agora, uma vez que ele só tem um filho, esse filho é casado, não vive com ele, ele é viúvo, e eu digo para ele, você está na rua. Eu vou matar o rapaz. Sem dúvida. Né? E esse compromisso que eu tenho com ele, os outros empresários também têm com os funcionários deles. Nós temos que pensar que nós temos a responsabilidade de retomar a Nova Friburgo. E vai ser no braço, a gente vai ter que botar a mão, vai ter que ter fé. 2 dias depois a gente começou, olha, no 3º dia, a máquina passou e deu condições de nós começarmos a mover a lama de dentro para fora, porque até então estava nivelado a lama que vinha da praça até dentro da loja. Então nós não tínhamos como tirar a lama da loja. A partir do 3º dia, que a máquina passou, liberou, eu e meus filhos começamos literalmente de enxada nas mãos, porque nós não tínhamos quem fizesse. E meu filho ainda preocupado, falou, pai, isso não vai dar certo. Eu falei, meu filho, primeiro vamos focar nisso aqui, depois nós vamos pensar. Aí entrou uma rede de televisão grande, que é no Brasil, e a repórter começou a me entrevistar, mostrando aquele estrago todo. Eu lembro que eu estava no cantinho lá da loja. E depois de um tempo da entrevista, ela virou-se para mim e falou assim, e agora? Como quem diz? Acabou? E não foi eu quem respondeu, foi minha alma. Eu virei para ela de pronto e falei assim, a tragédia que se abateu sobre a minha cidade não é maior do que o amor que eu tenho por ela. Eu vou reconstruir. E, graças a Deus, nós reabrimos a loja depois de 40 dias, olha, fechada. Não foi uma reinauguração, porque nós não tínhamos mercadoria, mas foi para nós começarmos a movimentar, receber mercadorias, enfim. Os mais otimistas, Uri, dizem, Friburgo só começa a melhorar daqui a 10 anos. A gente percebeu a retomada de Friburgo em 2013, 2 anos depois. 2013. A coisa já começava a desenhar que estava voltando. E foi até interessante, veio uma excursão do Rio, e eles montaram uma excursão para vir em Friburgo para gastar dinheiro. Eles vieram para ajudar Friburgo. Qual ajuda a gente vai dar? Nós vamos jogar dinheiro em Friburgo. E compravam tudo que eles não precisavam. Foi a maneira que eles encontraram também de ajudar. Eu lembro que em 2013 a gente fez uma festinha ali no Suspiro, das colônias. Eu até ajudei a fazer, eu junto com o Alexandre Meyhart. E naquele momento desenhou realmente que
a coisa começava a acontecer. Quando alguém fala, você foi muito corajoso, você foi um herói, eu falei, não. Herói foram os suíços que desbravaram as branhas do Morro Queimado. O que eu fiz foi tocar no meu negócio e reconhecer a importância que o empresariado tem para Friburgo. Eu digo até, falei isso com você um pouco antes, eu costumo dizer que aconteceu em Friburgo um consenso, aspas, individual coletivo, por parte dos empresários. O que eu quero dizer com esse individual coletivo? Todos os empresários tiveram esse mesmo sentimento. Nós temos que tocar a nossa empresa, resgatar a nossa empresa, mas para manter o emprego, porque se nós mantivermos os empregos de Nova Friburgo, a cidade volta a tocar a engrenagem. E isso aconteceu. Então, Zuri, certamente o friburguense traz em seu DNA essa saga de força, de potência e de reconstrução, de querer a melhoria. E foi justamente o sangue do imigrante, né, do DNA, que fez com que nós, de alguma maneira, retomássemos Nova Friburgo. Tivemos a grande e importantíssima ajuda dos governos federal e estadual na época. Foi essencial a ajuda deles, é óbvio. Mas quem, de fato, tocou Nova Friburgo no pós-limpeza da cidade foi o friburguense. Concordo plenamente. Não obstante que a cidade, num tempo muito menor do que o imaginado, se recupera, se reconstrói e oferece condições mínimas para toda a população retomar a sua normalidade. E aí, depois desse momento, obviamente que outras questões ainda precisam ser melhor tratadas, melhor resolvidas, melhor solucionadas. Mas a saída do caos aconteceu muito mais rapidamente do que se imaginava. Sim. E aí os colonizadores, que são numa expressiva e eu diria fundamental alternativa para essa reconstrução, também quando vieram para cá, imaginavam encontrar uma cidade que lhes oferecessem condições melhores. Por exemplo, é assim que a colônia libanesa vem para Nova Friburgo, nessa expectativa? A colônia libanesa, ou melhor, a imigração libanesa de Friburgo, ela começou um pouco depois, a volta de 1890. 1890. Por algum motivo eles foram atraídos aqui, que eu não sei quais motivos foram esses, os iniciais, mas havia talvez, já em função de algumas indústrias em Friburgo, uma movimentação melhor do que as cidades do entorno. E os libaneses começaram a vir a Friburgo na condição de mascates, aqueles que vendem de porta em porta, e começaram a ganhar dinheiro mascateando. E, num segundo momento, eles passaram a manter as suas empresas. Foram mantendo empresas, adquirindo empresas. A Avenida Alberto Braun chegou, no momento, lá de trás, a ter 85% das suas lojas em mão de libaneses. 85% em mãos de libaneses. Que isso? Pois é. Então, o libanês praticamente tocou o comércio Friburgo lá naquele momento, né? Hoje é muito diversificado, mas nós tivemos essa grande importância no desenvolvimento friburguense naquele momento e dessa maneira. Então, Zuri, todas as colônias têm uma imensa importância, não só a libanesa em Friburgo, né? E essa junção de mescla étnica e de fraternidade que fez Friburgo ser essa cidade tão especial. Eu vou te dar um exemplo mais forte em cima disso. Meu pai era filho de libanês. O maior amigo do meu pai chamava-se Jaime Segal, que era israelense. Era um judeu, amigo de um libanês. Isso lá no Oriente não existe. Sem dúvida. Inimaginável. Inimaginável. O meu pai teve uma situação financeira muito difícil lá atrás e os amigos dele se afastaram com medo que meu pai pedisse dinheiro emprestado e não pagassem, né? E o Jaime Segal, quando tomou conhecimento, ele foi à nossa casa e ele ajudou meu pai. Sensacional. Pois é, ele não podia avalizar que ele tinha de fato um compromisso no cartório, mas eu lembro, eu era criança, mas eu presenciei isso, que ele levou um amigo dele lá em nossa casa e falou para ele: eu quero que você assine para o Getúlio.
Se ele não te pagar, eu te pago. Porque eu não posso assinar. Evidentemente, meu pai pagou depois e a gente conseguiu levantar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: essa emanação entre aqui sermos todos iguais é uma coisa ímpar. Né? Nós temos em Friburgo 10 etnias organizadas. 10? 10. Eu acho que lugar nenhum do Brasil tem isso. O cônsul-geral do Líbano, o anterior, Dr. Ziad Itani, ele esteve num evento promovido pelo vereador Pierre em novembro de 2015, lá no Teatro Municipal. E ele se encantou com o que ele viu. Vieram 5 ou 6 cônsules e um embaixador. E no dia seguinte ele foi até a loja, por acaso o Pierre também estava lá. A gente conversava lá, estávamos eu, ele, Pierre, Najib, e acho que mais umas 2 ou 3 pessoas. A gente conversava lá no grupinho. E ele virou-se para o Pierre e falou: Nova Friburgo é cidade internacional. E sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente, e essa internacionalização de Friburgo já vem desde trás, desde o começo da imigração. E nós temos hoje uma facilidade, Zuri, e a gente não está aproveitando essa oportunidade ainda. Das 10 colônias que nós temos organizadas, seguramente 7 ou 8 têm ligações diretas com consulados e embaixadas. 7, quer dizer, em torno de 80%, ligação direta. Direta, ou com consulado, ou com embaixada, ou com ambos. Né? Nós tivemos aqui agora o prefeito de Portugal, o embaixador da Hungria, cônsul da Alemanha, do Japão, entre outros. O cônsul do Líbano não, porque ele veio no dia 4, no dia 5, e não retornou agora em 16 de maio. Mas nós temos um grande diferencial que está diretamente ligado às colônias. É evidente que o consulado não põe dinheiro em evento nenhum, mas eles podem ajudar institucionalmente a que nós façamos aqui a retomada da Feira da Bondade, que é um grande anseio que nós temos, e eu tenho certeza que eles apoiam de alguma maneira, não com dinheiro, mas talvez com divulgação, talvez trazendo produtos, fazendo doação de produtos, se nós fizermos isso a nível de doação. Gilberto, para aqueles que não tiveram a oportunidade, como eu tive, de presenciar e participar dessas feiras que reuniam todas as colônias, e devo dizer que, nesse momento, recebendo um representante da colônia libanesa, estamos também homenageando todas as colônias. Eu sou descendente direto da colônia espanhola. Meus avós e minha mãe eram espanhóis, então me sinto também igualmente homenageado. Futuramente, num outro momento, teremos a oportunidade de receber outras colônias e até a própria associação, para que também relate todas as suas experiências e expectativas acerca de nossa cidade. Agora, para aqueles, Gilberto, que não tiveram essa oportunidade, mas sempre se sentem atraídos por esse evento, o que realmente acontecia nessa feira que a tornava assim espetacular e inesquecível? Primeiro porque era única. A única cidade que fazia um estilo de evento dessa magnitude era Friburgo. Única. Exatamente por ter 10 colônias. Exatamente por isso. Se você vai na cidade vizinha, você tem lá a festa lá da Alemanha, mas é da Alemanha. Se você vai a outra cidade, você tem a festa da Hungria, mas é da Hungria. De Portugal. Portugal. E por aí afora. Nós temos as 10. Isso dá um colorido muito bonito, isso dá um embelezamento imenso. Sem dúvida. Não é? E como é que funcionava isso? Era um evento para ajudar as escolas mais carentes. Então, a direção das escolas participava das colônias. A escola X da colônia tal, a escola Y em outra colônia, e aquilo era revertido para as escolas. E essa era a grande beleza do evento. E era muito chique. Nós atraímos quem? Nós atraímos o público que lhe interessa. A Nova Friburgo é o público que tem dinheiro, que tem recurso, que tem facilidade de consumo. E isso gera realmente um resultado muito mais importante. Agora, em dado momento, se extinguiu. Pois é, porque o que aconteceu? Isso ainda acontece um pouco.
não houve continuidade das pessoas mais velhas com as pessoas mais jovens. Em determinado momento aquilo se perdeu. Com a Praça das Colônias organizada, que agora está paralisada, mas já voltando a funcionar em breve, se Deus quiser, houve de novo uma retomada nessa junção. Esse elo perdido ele acabou sendo recuperado. Eu constantemente sou convidado para os eventos do consulado, lá no Rio de Janeiro, isso já há muito tempo. Uma ocasião, a minha neta hoje está com 17 anos, em 7, 8 anos passados, era um nenenzinho quase ainda, estava com seus 10, 11 aninhos. A gente foi no evento no Monte Líbano, estava lotado, e o assessor do cônsul perguntou se eu queria falar. O cônsul era um amigo meu, né, o Alidair, ele ficou 10 anos como cônsul no Rio de Janeiro, e ele estava saindo do consulado. Aí eu falei, quero. Aí virei para minha neta e falei assim, você vai comigo, porque todo evento lá do consulado eu levava ela. Não, eu não vou falar nada. Você não precisa falar nada, eu só quero você do meu lado. Tá bom. Aí fui ao plenário, de mão dada com ela, e falei tudo tudo que eu precisava falar, que eu queria falar. E no final eu disse para o pessoal, se vocês quiserem manter o elo do Líbano vivo, tragam para perto de vocês as crianças. Eu apontei para minha neta. O pessoal levantou e me aplaudiu de pé. Porque é esse elo que está aqui é que precisa ser mantido. Eu recuperei isso através da minha neta. E foi interessante, que um dia a gente conversando sobre isso, ela virou-se para mim e falou assim, vô, eu só amo o Líbano por tua causa. Exatamente por essa ligação. Então nós temos que manter viva essa tradição de Friburgo para incentivarmos nossa garotada, nossos jovens, a manterem essa engrenagem funcionando. Senão, daqui a pouco, a gente perde de fato. Agora, Gilberto, tem um elemento aí que me parece que nessa articulação das colônias que observamos que individualmente são organizadas, mesmo com uma outra falha, com uma outra intensidade, mas se organizam, procuram ser presentes, sobretudo nas datas festivas pertinentes a cada colônia. Agora, a articulação do todo, por vezes, ela não se desenvolve como deveria. E aí se tem um espaço físico privilegiadíssimo no centro da cidade, que é a Praça das Colônias, que foi duramente castigada na tragédia climática de 2011, tentou se recuperar, mas passados aí mais de 7 anos, ainda não retomou as suas atividades. Você, como uma pessoa extremamente bem informada, o que está faltando realmente para se criar esse espaço de convivência entre as colônias e, obviamente, entre os outros friburguenses, entre os outros turistas, mas ali se torna um fórum de convivência das colônias, trocando informações, tentando suprir as suas dificuldades, enfim, trocando ideias e, sobretudo, possibilidades de negócios. Um espaço muitíssimo interessante, extremamente bem localizado. O que está faltando realmente para termos o funcionamento pleno daquele espaço? Eu vou responder da seguinte maneira. O que estava faltando? Porque esse espaço já vai ser entregue agora, acredito eu que dentro de 30 dias. Está realmente no finalzinho. Houve ali, Zuri, no passado, um entrave para a liberação de recursos. A burocracia foi uma coisa que atrapalhou muito e criou ali várias engrenagens ali desconectadas uma das outras, mas finalmente agora está chegando. Né? Então a gente vai ter esse espaço de novo, creio eu, de novo, dentro de uns 30 dias, e você frisou bem, aquele espaço é importantíssimo até para a motivação das colônias, exato, porque acaba uma motivando a outra. E isso acontecia, isso era visível lá no passado, né, quando o espaço foi entregue para a gente. E aquilo foi um espaço criado para ser um espaço turístico e cultural. Ao longo dos anos que ele funcionou, eu acrescentei mais um adjetivo, e com letras maiúsculas, diplomático,
Haja vista a quantidade de cônsules, embaixadores Perfeito. que foram lá de forma oficial e extraoficial. O do Líbano, por exemplo. O Líbano levou lá 4 cônsules, um embaixador, um assessor do presidente do Líbano e um arcebispo, naquele espacinho, e foram lá em função daquela salinha do Líbano. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós temos um potencial lá inimaginável, não tem fronteiras. Aquele espaço não tem fronteiras. Aquilo pode ser um espaço que a gente pode gerar recursos, gerar negócios. Você deve ter visto na televisão agora, o embaixador da Hungria, por exemplo, ele está incentivando ao intercâmbio. Exatamente. Isso partiu tudo daquele ponto lá das colônias. Eu, por exemplo, agora fui empossado há 2 meses, diretor para comércio da Câmara de Comércio Brasil-Líbano para a região serrana. Para a região serrana. Para a região serrana. Isso partiu tudo lá de trás da minha interação junto às colônias, em função da praça. Então nós temos, sem dúvida nenhuma, um potencial muito grande. E, de novo, qualquer evento que nós venhamos a fazer, seja ele qual for, ele vai ser sempre um evento muito parecido com outros eventos, à exceção das colônias. Isso aí é nosso. E nós não podemos fazer aquilo que nós fizemos no passado. Se criou em Friburgo a festa da cerveja. Nós criamos magnífica, perdemos para a cidade vizinha de Petrópolis. Exatamente, amigo. Num movimento que eu fiz no Hotel Busque, junto ao Sebrae, isso já se vão quase 20 anos, eu dei a ideia de criar em Friburgo um festival de trutas. O pai da truta, no bom sentido, sou eu. Né? O mentor de festa de truta sou eu. E o Renato Bravo, ele era presidente do SESC na época. E presidente do Tour de Friburgo. Hoje seria o Convention Bureau. E ele comprou a ideia, quer dizer, foi viabilizado com ele, junto com o Zé Bolé e tal, mas a ideia partiu de mim. E o Fest Truta teve um momento muito bonito e muito interessante. Nós também estamos perdendo isso aí. Esse glamour dele já caiu um pouco, porque o feitio que ele está sendo está errado. Quando você me convida para um festival, eu vou entender o seguinte: o Duri me convidou para esse festival. Eu vou chegar lá vai ter barulho de gente tocando, né? Dança, tal, folclore, música, cultura, gastronomia, artísticas, tudo isso. Artes. Tudo isso. Como é que está o evento hoje? Funciona nos hotéis ou restaurantes. Em qualquer momento te convido, vamos comer uma truta no restaurante X. Você não está participando de nenhum evento festivo, tá certo? Então isso tem que ser revisto. Senão daqui a pouco a gente vai perder a cidade vizinha também. Agora, Gil, pode continuar, Gilberto. Então, o que nós temos que fazer é isso. Nós temos que continuar criando, que nós somos bons em criar. Sem dúvida. Mas não somos bons em manter. E nós temos que aprender a manter e fazer a coisa crescer. Essa sua reflexão é profunda. Ou seja, a criação é inquestionável, mas a manutenção é duvidosa. Agora, Gilberto, tem um aspecto aí que eu estou me contendo aqui, mas não vou poder fazê-lo por muito mais tempo, até porque você ainda de maneira assim muito estratégica, muito tranquila, não invocou a administração pública, mas eu o farei. Nessa movimentação toda das colônias, da articulação entre si, até porque estão na nossa origem, indiscutivelmente, raríssimo o cidadão friburguense nascido em Nova Friburgo, que não tenha vínculo com alguma das 10 colônias. Eu diria que é algo praticamente impossível. Talvez seja a exceção que confirme a regra. Não contempla ou não tem interface com a administração pública. A administração pública, que evidente não dispõe de recursos por vezes para investimento, mas deveria atuar como grande agente aglutinador. Até porque toda essa movimentação potencializa ainda mais o turismo. Existe essa interface, existe essa articulação entre o movimento das colônias, representada por 10 países,
ou 10 regiões com a administração pública, qualquer que tenha sido, ou seja... Ô Zuri, aquele espaço não deixa de ser um espaço político, porque ele foi criado pelo político, né, por uma prefeita na época. Exatamente. E aquele espaço é uma seção da prefeitura. É uma seção da prefeitura. Seção da prefeitura. Correto. Então nós temos já essa interação. Agora, nós não temos recursos da prefeitura, por exemplo, para tocar aquilo. Nós tocamos no braço. Também entendo a dificuldade do poder público, a dificuldade financeira. Eu entendo que é muito fácil criticar, seja lá o prefeito, seja ele quem for, mas é muito difícil sentar na cadeira de um prefeito, com as dificuldades de hoje. Então, considerando que nós temos um espaço nobríssimo, que nos foi cedido, né, gratuitamente, eu acho que nós também temos que fazer acontecer. Agora, no momento que nós nos organizarmos para que aconteçam eventos de fato, de porte, sem dúvida a gente vai precisar contar com o poder público. Eu acho que dentro das possibilidades que ele venha a ter, eu acho que ele vai colaborar sim, porque é interesse do município também. Aliás, é mais do município do que nosso, porque nós vamos entrar com o trabalho e eles vão entrar realmente, né, com todos os ganhos, com todos os bônus. E o nosso bônus maior qual vai ser? A satisfação de fazer acontecer, como é que a gente vem fazendo há muito tempo. Existe um calendário oficial, Gilberto? Não, existe um calendário extraoficial. Por exemplo, o dia 20 é o dia da Comunidade Pan-Africana, dia 22 de novembro. Dia 22 de novembro, logo em seguida, é o dia do Líbano e por aí afora. Então a gente procura, colônias, nós procuramos fazer dentro do mês, ou próximo das nossas datas nacionais, algum evento, são eventos menores, mas que continuam acontecendo. Esse ano, Zuri, nós já tivemos 34 eventos. 34? 34. Não aparece muito. Sem dúvida. São eventos menores, mas que acontecem. Né? A comunidade libanesa, por exemplo, trouxe aqui agora, dia 4 e 5, o novo cônsul do Líbano, Dr. Alejandro Bitar. Dia 4 foi sexta-feira. E ele fez aqui um pequeno roteiro, devido ao tempo. Né? Deu uma palestra, ministrou uma palestra à noite com o tema O Líbano e os Desafios ao Terrorismo, na CDL. No dia seguinte, ele plantou um cedro do Líbano no Country Club e teve uma conotação muito legal. E ele gostou muito de Friburgo. E marcou também o consulado e marcou Nova Friburgo, que foi o primeiro compromisso oficial dele fora do Rio de Janeiro. Nós tivemos essa honra de recebê-lo aqui. E foi o primeiro momento em que o Country Club abriu de novo o casarão, que está ainda em fase de reforma e término de obra, mas foi o primeiro momento que ele reabriu o casarão para receber uma autoridade. Ou seja, finalizando já este primeiro bloco, Gilberto, esse calendário ele poderia e deveria ser muito melhor explorado. Sem dúvida nenhuma, mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um calendário bonito de Friburgo, com eventos das colônias menores, e que nós vamos retomar em grande estilo a festa a Feira da Bondade. Sensacional. Isso eu tenho certeza que vai acontecer, com mais um ano, com menos um ano, sei lá, 2 anos, mas vai acontecer. Sensacional. Realmente uma festa espetacular. Aqueles que não tiveram oportunidade de participar, de conviver, que é sempre mencionada com ótimas recordações. Realmente havia toda essa pluralidade das colônias no que se refere à parte cultural, gastronômica e, sobretudo, por esse aspecto que Gilberto ressaltou, em que as colônias apadrinhavam as escolas mais carentes, que ali recebiam o benefício de todo o resultado da Feira da Bondade. Pioneira e não tendo-se outra similar na região, porque conforme o companheiro Gilberto muito bem ressaltou, nós temos essa possibilidade, nós temos uma diversidade na nossa colonização que assim nos permite. Basta observarmos isso de maneira muito simples, na arquitetura, no nome das ruas,
no sobrenome das famílias. Você que tem sobrenomes que ainda não se apercebeu da importância ou não conhece a sua história, o faça. Certamente você vai se surpreender. E brevemente, conforme aqui anuncia extraoficialmente Gilberto Sader, a Praça das Colônias retomará suas atividades e aí, sobretudo, se transforma numa grande opção cultural, um local que realmente vai se tornar, além do próprio teleférico, da própria Capela do Suspiro, da própria loja dos Doces Sader, que é um verdadeiro templo da perdição. Porque lá tudo absolutamente delicioso, saboroso, incomparável e inigualável, né, Gilberto? Sobretudo pelo atendimento e pela cordialidade dos funcionários. Gilberto pode ser sempre visto naquele local. Incluo, evidentemente, não poderia deixar de sê-lo, o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, ilustre e saudoso tricolor, a quem remeto um beijo e agradeço a sua audiência divina. Depois do intervalo, retornaremos tratando de um aspecto um pouco mais polêmico: o cenário público municipal, ou seja, de que maneira uma dessas 10 colônias entende e avalia todo este recente momento de Nova Friburgo. E quando eu digo recente, não é de um ano, são de uma década, né? Que mostra a perda da qualidade de vida que sempre tivemos. É preciso realmente voltarmos a reunir esforços para, num primeiro momento, recuperar e, num segundo, manter a nossa qualidade de vida, que é motivo de autoestima para toda a nossa população. O nome da esposa? Leda Sader. Quero mandar um beijo para a dona Leda, que nesse momento nos assiste certamente, nos privilegia com o carinho da sua audiência e, sobretudo, pela presença de Gilberto Sader, que acumula a função de seu marido. Um beijo para você, querida Leda. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação e vamos acabar com as noites frias. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Na hora de pintar, avalie sua parede. Se tiver algumas imperfeições, o melhor acabamento é o Fusco. Mas se você quer facilidade para limpar, escolha Super Lavável, recomendado para quem tem crianças em casa. Quer saber mais? Vem para Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. A gente sabe de onde veio. Luta com todas as forças para chegar onde tem que chegar. Andamos a passos largos, passos fortes, passos nossos. Corremos porque o futuro não espera. A gente estuda, aprende, se diverte,
porque a cidadania se constrói com educação. Nós somos arte, somos a multiplicidade cultural, somos a soma de muitas raças reunidas num só lugar. Somos criatividade, que vai além do tempo, da idade, nossa cidade. Sabemos nos reerguer, mas não sem chorar, sem sentir, sem nos despedir. Somos o novo na Nova Friburgo que se desnuda em seus 200 anos. Somos a memória audiovisual que chega à maior idade, nesse lugar que amou com exclusividade. Somos a TV Zoom, que se orgulha e se reinventa, na difícil tarefa de ser sempre, sem remorsos, sem cansaço, sem desistir. 100% Nova Friburgo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor. Nas noites de segunda-feira, encerrando as edições do mês de maio, conversando com um legítimo representante da colônia libanesa, nascido em Nova Friburgo, mas que tem vínculo direto não só com a sua própria colônia, como também todas as outras. E conforme eu disse anteriormente, se tornou um ícone daquele momento que Nova Friburgo renasce, ou seja, a partir de 12 de janeiro de 2011. Então, é pessoa extremamente conhecida, que transita com facilidade em todos os meios da sociedade, atualmente ocupa também a condição da presidência da Sociedade dos Amigos da Marinha e em breve, daqui a algumas edições, estaremos aqui conversando também com o seu diretor para conhecermos melhor a estrutura da Marinha aqui em Nova Friburgo, que também é sensacional, fantástica, exuberante, mas desconhecida. Vale conhecer, vale tomar ciência deste magnífico espaço que temos em Nova Friburgo e que poderia ser muito melhor utilizado. Basta que todos tenhamos esse mesmo entendimento. E aí, Gilberto, dando prosseguimento, cabe a seguinte indagação. Qual a sua leitura da trajetória de nossa cidade nas últimas décadas, para não nos referirmos a determinada administração pública, para não termos vínculo exclusivo com 11 de janeiro de 2011, enfim, obviamente que já temos há anos um perfil decadente, sobretudo da nossa economia, da nossa pujança industrial. Na condição de quem está aqui há muitos anos, que lida com pessoas que também têm visões diferentes através das colônias, que, direto ou indiretamente, ainda marcam presença em Nova Friburgo. De que maneira você avalia Nova Friburgo nesse ano em que celebra seu bicentenário? Então, Zuri, você me fez uma pergunta e eu acho que você mesmo já respondeu. A gente vê ao longo dos anos... Você me chamou de Fausto Silva, não, né? Não. Imagina. Certamente, amigo. Descontraímos. Claro, lógico. Mas já há muito tempo a gente vem percebendo Friburgo numa decadência. Certamente. Nós perdemos aqui grandes empresas em Friburgo. E as empresas não vendem só para Friburgo. Quer dizer, elas tiveram uma decadência, não foi só em função de Nova Friburgo estar decadente, sim do panorama nacional entrar em decadência. Não sei quantos empregos se perdeu, mas foram milhares e milhares. Pois é. Também surgiram fatos interessantes, como foi o caso da Filó, né, que em função dela começar a ter uma dificuldade séria, se criou em Friburgo, apareceu, melhor dizendo, em Friburgo, o Polo de Lingerie, que foram
as costureiras oriundas dessa indústria, que para se organizarem foram fazendo confecçãozinha em casa e se gerou esse polo. Então houve também essa mudança. Mas o que eu percebo, Zuri, que ao longo dessas décadas, nós viemos perdendo o glamour que nós tínhamos no passado. Quando você falava que era de Nova Friburgo, o glamour era muito maior. Nós passamos a ter aqui uma ocupação nos nossos morros desordenada. Em consequência, se perdeu a beleza dos morros. A gente olhava aquela natureza exuberante, era uma coisa que fazia muito bem a nossa alma. Sem dúvida. Hoje a gente vê que alguns bairros, na entrada da cidade, por exemplo, que são bairros que a gente olha e dói no nosso coração. Poderia ter crescido, mas não como cresceu. Aí faltou realmente o poder público interferir e não permitir que fosse ocupada daquela maneira. Desordenadamente. Exato. Poderia ter um acompanhamento da prefeitura, né, que organizasse aquilo. Nós tivemos um prefeito que ele tentou fazer isso. Ele tentou fazer com que as pessoas colocassem chalezinhos, telhados de estilo chalé, para que nós não perdêssemos o título de Suíça brasileira. No meu entendimento, nós já perdemos essa identidade faz tempo. Sem dúvida, concordo. Entretanto, Nova Friburgo continua sendo uma cidade agradabilíssima, principalmente no aspecto da segurança, que a gente vive na segurança legal e não se dá conta disso. Mas quando o carioca vem, que ele fica na minha loja no domingo à tarde, ele vê o movimento do vizinho que tem a choperia ao lado, e à noite ele fala, que maravilha! Nós temos esse lado muito, muito interessante. A gente tem aqui uma polícia muito boa, que permite que essa segurança seja mantida. Nós temos um verde fantástico, nós temos cachoeiras, nós temos o céu azul mais bonito do planeta. Temos tudo ainda a considerar de forma muito positiva. Mas é necessário que a administração atual e as futuras tenham muito cuidado e segurem por aqui esse crescimento desordenado. Senão, em breve, nós vamos perder essas maravilhas. O que mantém Friburgo ainda dentro de um contexto, no meu entendimento, é esse amor que o friburguense tem pela cidade. Quando um prefeito lá atrás falou que Friburgo era a maravilha do poder econômico... Paraíso capitalista. Paraíso capitalista. Sim. Heródoto Benedimel. Exatamente. Falecido e saudoso colega engenheiro Heródoto Benedimel. Exato. Ele falou uma frase que era real, mas que com essa frase ele atraiu muita gente para cá em busca de emprego, em busca de oportunidades, e isso foi, no meu entendimento, o que gerou maior complicação nessa desordenação de Friburgo. Porque houve um inchamento. Exato. Da cidade. Né? A cidade não estava preparada para receber tanta gente num momento tão curto. E é até interessante, em 2016 eu estive no Líbano e fiz amizade lá com um libanês, e ele gosta muito de esporte. Falando de esporte e tal, eu falei com ele que eu desceria com a tocha olímpica. Ele falou, não, você está brincando. Não estou, na verdade. Eu vou no Brasil te ver descer com a tocha. E realmente veio a Friburgo. Veio com a filha dele tem 15 anos. E ela ficou assustada com o Brasil pela quantidade da população, do aglomerado populacional. Porque lá no Líbano não tem menos gente. É bem mais disparado. Tanto que os bairros são pouco populosos. Eles até chamam de aldeias. E quando ela fez esse comentário, eu me remeti ao Friburgo dos anos 70. E realmente nós tivemos um crescimento assim absurdo. Eu lembro que lá pelos anos 70, eu chegava no começo do Alberto Browne, numa daquelas calçadas, eu vi o final da rua. Eu vi o final da calçada. Porque não tinha quase ninguém. Hoje eu passo na Alberto Browne, em qualquer outra rua, eu não conheço quase ninguém mais. E são todos friburguenses. Lá no passado, se eu fosse numa cidade vizinha, por exemplo, Itaocara, uma suposição. Eu vi o friburguense, eu sabia que era friburguense. Eu podia não saber o nome e tal, mas eu você sabia reconhecia. Que era aqui. Eu conhecia. Hoje já não reconheço as pessoas mais aqui. E é interessante, José, isso em 1970 nós tínhamos em Friburgo, salvo engano, em torno de 60 mil habitantes. Hoje se fala em 200 mil. Exato. Então, se nós projetarmos mais 40 anos em Friburgo, perdemos o verde. Vamos estar com toda a área verde ocupada.
Esse cuidado a prefeitura tem que dar um jeito de segurar. De alguma forma, que eu não sei como, aí compete as autoridades, os políticos, entenderem como tem que ser feito isso, talvez levar novos bairros mais afastados, mas nós temos que dar um jeito de preservar esse espaço que nós temos de verde ainda. E nós temos que ser muito gratos ao Sanatório Naval, porque o Sanatório Naval ocupa uma área de 3.500.000 metros quadrados. Assim, isso aqui é meu, aqui não. Ele está separando o PRC de Olaria. Isso, exatamente. E isso avança até a Muri, essa área do sanatório. E nós temos que ter realmente a preservação desses pulmões verdes aqui. Eu moro nas Brownies há 18 anos. Eu chegava da minha janela, olhava para frente, eu só via verde. Hoje já 40% já são construções. São construções boas. Mas o verde está indo embora. O pulmão está indo embora. Isso é uma coisa que realmente me deixa assustado. Gilberto, qual a cidade que a sua expectativa cria para o futuro? Você que me mostrava antes do início do programa uma foto belíssima, lindíssima, com sua neta, nome? Isadora. Isadora, com a filha dela... Filho. Arthur. Arthur, ou seja, você já está na condição de bisavô. Bisavô. Sensacional. E evidentemente que, conforme eu disse na abertura do programa, a cidade do futuro, a cidade que queremos, ela precisa de mudanças e transformações que certamente, talvez não acontecerão para as nossas gerações, para mim e sua. Talvez para sua neta, bisneta, para o meu filho José Vitor, de 11 anos, que poderá, se estiver por aqui, desfrutar de uma cidade mais pujante. O que você entende que realmente poderia trazer essa pujança para Nova Friburgo, que aí reflete em todos os setores, na área educacional, na área de tratamento de saúde, na infraestrutura, na mobilidade, enfim. Qual a cidade que você quer para o futuro? Eu quero a cidade que você tenha a melhor condição de vida possível. Mas, sendo o pé no chão, eu participei de um trabalho junto ao Sebrae no Telbusque há 20 anos passados. 20 anos? 20 anos. Talvez até um pouco mais. Aliás, tem mais de 20, tem 20 alguma coisa. Nós fazíamos um trabalho, qual é a Nova Friburgo que nós queremos para daqui a 20 anos? Isso lá atrás. Projetando os 200 anos. Exato. Correto. Não se falava nem 200 anos, talvez tenha mais do que isso, porque não se falava em 200 anos. E sim na Nova Friburgo que nós queremos para daqui a 20 anos. Então, saíram ideias mirabolantes ali, fazer um grande lago em Rio Grandina, barco a motor, foi onde surgiu a ideia do Fast Truta. Do Fast Truta. Saiu desse momento. Muito bem. Como é que nós chegamos nesses 20 anos? Pior do que estávamos há mais de 20 passados. Pior. Pela explosão demográfica. Sem dúvida. Por tudo isso. Pela situação econômica e financeira tudo do isso. Estado e do país. Correto. Obviamente. Então, o que é preciso? O que tenha realmente? Que a gente consiga ter dirigentes, prefeitos, enfim. Todos, administradores. Todos, né? Todos os grandes administradores que sejam grandes de fato, sejam grandes na maneira de saber segurar, frear essa parte de Friburgo, essa ocupação toda, e fazer com que as coisas de fato aconteçam. Fazer a saúde funcionar, fazer a educação funcionar. Você vai dizer isso é utopia? Eu também acho que é utopia, mas é preciso que aconteça. Porque tem muitas pessoas que você consegue transformá-las através do amor. Outros se transformam através da dor. Perfeito, Gilberto. Perfeito. E a gente que queria imaginar a Friburgo daqui a 20 anos, com tudo funcionando, as mil maravilhas, o trânsito e tal, no fundo eu sei que isso é utopia. Eu não vou estar aqui daqui a 20 anos, eu acho. Não, você vai estar, eu tenho certeza disso. Eu espero que esteja... Eu quero, inclusive, ir no seu aniversário daqui a 20 anos. Se Deus quiser. Pois é. Mas é torcer para que isso aconteça, que a gente tenha essa Friburgo,
né, que é o Friburgo de nossos sonhos. E, Zuri, sem dúvida nenhuma, eu acho que uma das primeiras bases que nós temos que mexer, de fato, a nível Brasil, é a educação. Nós tínhamos no passado aula de moral e cívica. Exatamente, perfeito. Perfeito? Muitíssimo bem lembrado, Gilberto. Pois é. Nós somos dessa época. Exatamente. Eu estudava onde hoje é o Vilisal, era o antigo externato de São José. Estudei lá também. Ah, que bom. Então você vai ser... conhecido primário. Primário, exatamente. Um dia nós formávamos, se cantava o hino nacional. Exato. Dia seguinte, o hino de Friburgo. Exatamente. Aulas de moral e cívica. Tá certo? Aliás, a moral e cívica veio um pouco depois. Mas no passado nós tivemos toda essa parte de amor à pátria que está se perdendo. O que eu percebo hoje ainda, que nós temos ainda, e graças a Deus ainda temos em Friburgo, é o nosso glorioso tiro de guerra. 108 anos aí. Muito bem lembrado. Pois é. Também no cenário da Praça do Suspiro. Também, pois é. Com a Fonte do Suspiro. Com a Fonte do Suspiro. Eu tive o privilégio de fazer parte da turma de 69, uma turma espetacular que se reúne ininterruptamente até hoje, todo o primeiro domingo de dezembro. São 47 anos que a gente se reencontra. E esse privilégio não é só da minha turma. Você vê que agora no desfile de 16 de maio, mais de 500 voluntários de diversas turmas foram desfilar. Desfile emocionante. Isso porque o tiro de guerra trouxe para eles o senso de nacionalismo e de educação. Então nós temos que tomar nós temos que privilegiar a educação. Muito bom. E esse sentimento de pertencimento à nação. Pertencimento. Gilberto, nós já estamos começando a caminhar para a reta final e você me fez lembrar aqui um grande companheiro, colega engenheiro, também descendente de libaneses, Gilberto Nader. Eu costumo brincar, chamá-lo de meu bichará. Gilberto Nader é uma figura sensacional, lenda viva da engenharia local e que entre as suas sentenças fantásticas ele dizia que cidade tem tamanho, e é verdade. Cidade tem tamanho, por mais que ela tenha possibilidade de crescimento, mas os recursos disponíveis têm limites para atender satisfatoriamente a população daquela cidade. Ou seja, tem tamanho. E aí, somente através de políticas públicas, consegue-se estabelecer este tamanho. Não se trata, evidentemente, de se instalar porteiras ou cancelas nas entradas da cidade. Não será dessa forma. Mas através de políticas públicas que impeçam o crescimento desordenado e irregular, que conseguiremos definir o tamanho da nossa cidade. Temos tamanho, são 1.000 quilômetros quadrados, com recursos fantásticos, exuberantes e, eu diria, absolutamente próprios, porque inclusive os distribuímos para as cidades adjacentes, mas temos tamanho. Encerrando, Gilberto, queremos que, e particularmente eu quero que você divulgue uma iniciativa sensacional que você me contava aqui no intervalo comercial, que mostra a grande paixão das pessoas em torno de Nova Friburgo. Então, isso é interessante. Eu comecei brincando com a amiga Jaqueline Serafim. Ela mora numa região muito bonita, a região de Salinas. A gente criou lá um grupinho, ela foi postou umas fotos bonitas de Salinas e tal. Eu tinha outras fotos de algum lugar, a gente começou a postar. E eu acabei criando um grupo e dei esse grupo o nome de Amantes de Nova Friburgo. Isso tem mais ou menos uns 6 anos. Ali eu não permito política e nem que se fale mal de Friburgo. Muito bom. Quando alguém vai falar mal de Friburgo, eu digo o seguinte, tem N grupos para falar mal, então escolha outra. Aqui não, aqui a gente fala bem e mostra o que é bom, mostra o que é bonito. E ali aflorou o coração do friburguense. A prova disso é que em 6 anos a gente saltou de 2 ou 3 amigos para quase 19 mil seguidores. 19 mil? Então estamos chegando aos 19 mil seguidores. Fantástico. Pois é. Onde a gente mostra as belezas de Friburgo e mostra o quanto essa terra ainda é importante para nós.
Qual o endereço eletrônico, amigo? amantesdenovafriburgo.com.br. Quer dizer, e existe a maneira, evidentemente, daquele interessado acessar e fazer parte. Sim. Ele passa por um filtro, né? Eu sou o administrador, e eu aceito ou não, dependendo do perfil da pessoa, porque eu estudo primeiro o perfil, eu vejo o perfil da pessoa, vejo quem são os amantes, os amigos, e ali eu vou aceitar ou não. Uma vez aceito, também é filtrado o que ele vai postar. Isso vem para mim primeiro, aí eu libero ou excluo. Muito bom. Quer dizer, existe uma seleção. Existe uma seleção. Existe critério, mais do que exatamente. Existe critério. Para provar as publicações é fácil, é só falar bem de Friburgo e mostrar uma coisa bonita, não tem problema nenhum. A gente não foge da realidade, mas também não valoriza a parte ruim de Friburgo. O que faz muito bem. Pois é. O que faz muito bem, porque a crítica é, por vezes, extremamente leviana e cômoda. Exatamente. Obviamente, né? Temos que ter esse equilíbrio, temos que ter essa ponderação. Encerrando, Gilberto, faça em 1 minuto para aquela câmera a sua declaração de amor por Nova Friburgo como ilustre representante da colônia libanesa. Então vou terminar te agradecendo a oportunidade, dizendo para todos vocês que eu sou friburguense nato, amo ser friburguense, eu amo tudo aquilo que é em torno de Friburgo, tudo que Friburgo oferece de bom. Temos nós, uma das melhores cidades para se viver. Ainda, é preciso que tomemos cuidado para não perder esses dons que a cidade nos oferece. E te agradecer, Zuri. Mais uma vez, sou fã do seu programa, acho que você traz assuntos aqui incríveis e me sinto, de fato, lisonjeado em poder fazer parte dessa edição que você me oferece. Amigo, nós é que agradecemos a nossa expressiva e maciça audiência que sempre se sente atraída por programas em que, sobretudo, exaltamos a história de Nova Friburgo. Você aqui colocou alguns aspectos muitíssimo interessantes, como também os fazem os historiadores que aqui nos visitam. E a população, em sua grande maioria, se sente absolutamente atraída e fascinada pela nossa riquíssima história municipal. Entendo que somos ainda uma cidade jovem. Sim. Diante, por exemplo, da idade do país e de tantas outras cidades que quase têm o mesmo tempo de criação. Ainda somos jovens, né? Encontramos pessoas com idades avançadas em Nova Friburgo, evidentemente, o que mostra ainda que a nossa cidade está em processo de desenvolvimento, de criação, mas agradecemos a sua presença, o seu carinho, a sua cordialidade. Foi uma satisfação tê-lo aqui e certamente em breve estaremos numa nova edição aí tratando de outros aspectos que já combinamos anteriormente. Perfeito. E você que não conhece a loja dos doces Sader, e aqui o comercial é 0800, é por merecimento, o faça. Naquele complexo da Praça do Suspiro em que citamos todas essas instituições que circundam a Praça do Suspiro, tendo no seu centro o teleférico, que é o de maior extensão no Brasil, vale conhecer a loja dos doces Sader. É o templo da perdição. Tudo absolutamente gostoso e fantástico. Eu que por algumas vezes visito com pessoas que estão na cidade, uso o critério do tempo. Ficaremos aqui 30 minutos, 45 minutos, porque senão é um passeio gastronômico interminável. Quero chamar a sua atenção para a edição da próxima segunda-feira, também conhecida como 4 de junho, quando estaremos recebendo aqui um pré-candidato ao governo do Estado. O programa Cidade Real tem se tornado um fórum procurado por essas pretensas autoridades, que estará ladeado é ótimo, por um conhecidíssimo deputado federal, que inclusive tem uma carreira política
iniciada no Rio de Janeiro, tendo sido vereador por alguns mandatos. Será um programa polêmico, um programa absolutamente contraditório, porque teremos a oportunidade de avaliar o atual momento político nacional diante dos recentes acontecimentos. Encerro muito bom, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, invocando Santa Rita de Cássia novamente, São João Batista, padroeiro da cidade, para que continuem nos permitindo compartilhar experiências tão belas e significativas como tratamos nesse programa, onde os nossos colonizadores continuam perseverantes na proposta de realmente tornar Nova Friburgo, a nossa cidade, que é o que nos une, cada vez mais digna da sua população. Cuidem-se bem e até a próxima edição.